E nesse mesmo tópico da taxologia, no número 6, o senhor comenta sobre as reações frequentes dos sensitivos ectoplastas imaturos. O senhor pode dar alguns exemplos dessas reações frequentes imaturas? Escuta, olha o nosso amigo, por exemplo, o Arigó. Eu falei tudo com ele, para ele parar de dirigir daquele jeito, olhar a pressão dele, não adiantou nada. Assim, são uma dúzia deles, eu falei, a maioria é homem. Agora, por exemplo, o nosso amigo que me procurou, porque o guia cego dele mandou que procurasse o cara de barba branca, careca. Ele foi lá atrás de mim, você sabe quem é? Você estava lá nessa ocasião, do Rubens? Rubens. Mesma coisa. Olha o que deu. No entanto, ele está aí, ele parece que até trabalha ainda com as coisas, mas veja, é imaturo. Olha só as imaturidades, por exemplo, do Thomas Greenmorton. Mesma coisa. E por aí tem um monte deles, são dezenas. Mas essas reações mais frequentes, elas passam sempre pelo viés emocional. Então, por exemplo, no caso do Rubens... É emocional por imaturidade. O problema é a imaturidade. São pessoas que são assim porque eram pitonisas, pítias, iniciados, entendeu? Mas agora não tem maturidade. Outra coisa, devido ao processo do fenômeno, aquilo altera a cabeça deles. Uma boa parte deles sentem como fosse o dono do mundo. Aquilo então desvia tudo. Não tem jeito. Tem um viés. Agora, a maturidade é que faz isso. Agora, essa imaturidade mata a pessoa mais cedo. Por causa a maioria morre de acidente de carro. Uhum. Até quando eu estive estudando isso, na década de 70. Maioria. Brasil, então, um monte de gente morreu tudo com acidente de carro. Eu tenho muita coisa escrita sobre isso, não vou trazer ainda a coisa. É o processo da paracirurgia. Tem um largo cabedal aí, um dossiê enorme dessas coisas internacionais, desde o século XIX. E esses acidentes, independente deles estarem na direção ou não? Independente. Tá. Por exemplo, aquele nosso amigo, foi um dos maiores médicos no Brasil. Ele achava que a energia dele parava o trânsito. Então ele atravessava a rua sem olhar os carros. Um carro passou em cima dele, matou. Mirabelli, né? O que você quer? Isso é mais um. Há um monte deles. Uma boa parte, eles são muito assim, assediados pelos que estão pesquisando, acaba indo para a Europa, para os Estados Unidos, para isso, para aquilo. E aí a gente não vê mais. É o caso do Rubens, é o caso daquele nosso amigo que recebeu o Nero, um monte deles. Você está entendendo? Aí eles somem, você não sabe o que deu com eles. Agora, veja, eu fui estudar isso porque havia uma possibilidade de, nas Filipinas, ser diferente. Esse foi um dos motivos que eu fui às Filipinas. Foi lá que eu encontrei o Tertuliano Terte. O nome dele era Tertuliano Terte. Tertúlio. Ele era considerado o maior escultor das Filipinas. Ele era médium. Ele tinha um centro espírita. Eles fluidificavam água. Eu fui lá e trabalhei com ele, mostrei para ele o processo de energia para abrir as portas para mim. Aí eles começaram a me mostrar tudo quanto era médium. Menina de 17 anos chegava, fazia assim, começava a mexer, daí a pouco ela tirava as coisas da barriga da pessoa. Eu vi isso tudo. Entendeu? Lá tem um monte desse jeito. Mas, por exemplo, você fosse procurar uma pessoa de mais idade com esse tipo de efeito físico, eu não achei um. Não tem. Então veja, o efeito físico é difícil de manter com a idade. Se a pessoa não acertou o passe, não criou, sabe, o hábito positivo de vivência, acaba dando um acidente de percurso, que é a macro-pecado destrutivo, acaba com a pessoa. Isso é que eu chamo da macro-pecado destrutivo. Então a maioria desses médicos são assim. Eu, por exemplo, quando eu tive aquele acidente, eu falei assim, será que é esse que era o meu? Eu tinha 38 anos. Será que era esse que era o meu? Você está entendendo? A gente nunca sabe. Agora veja, lá pelas tantas, se você não adere aos processos dos assediadores nessas coisas, eles começam a fazer frente ampla contra você. Eles vão atrás. E eles fazem uma frente ampla, porque sabem que ali é mais fácil de mobilizar as energias. Agora, acaba dando uma tragédia.
maioria, tudo isso aí. Então, por exemplo, vamos ver se nesse século nós vamos começar a abrir o caminho para isso melhorar. Agora, o que precisa? A educação. Sem educar o povo a respeito de parapsiquismo, eu não vejo jeito. E outra coisa, tirar da religião, porque a religião mata mais, né? Porque a religião acaba matando lá pelas tantas. A pessoa vive muito, mas ela vive daquele jeito, mas não tem os processos positivos de nada. Entende? A hora que começa a ficar santificado, que entra num nicho, acabou a santificação, aí deu tudo para trás. E esse dado que o senhor fala, que o senhor não conhece nenhum sensitivo ectoplástico que pois tenha quem me chamou atenção para isso em primeiro lugar foi o Chico. Depois eu tive mais umas 3 pessoas de mais experiência, de idade, que falaram a mesma coisa. Gente que pesquisava mesmo. Agora, a um dele eu lembro que eu estava com 20 e tantos anos ainda, lá na comunhão, quando a gente fez a SEC, e ele chegou lá e falou assim, vamos ver quantos anos você vai durar com isso aí, que você tem os efeitos físicos que a gente sente aqui e vê tudo. Só aqueles caras que já usavam aparelho, tudo, para ver, sabe, infravermelho, para ver no escuro, tudo. Eles me examinaram e viram, não, você tem. Agora eu quero ver quanto tempo você vai. Eu falei assim, ó, eu estou estudando muito para ver se eu duro até o 70. Quer dizer, eu vou fazer 77, já cheguei no que eu pedi, né, que eu falei, né? Vamos ver o que dá. Não estou em Vilcabamba, então eu não se duro, viver 40 anos a mais. Vai chegar nos 120, 140, 130. Lá tem gente com 130, né? Então o problema todo é esse. Não é fácil. Agora veja, eu recebi uma mensagem psicografada há muito tempo para mim. Foi nas tais que eu fazia de noite, escondido. Tudo quietinho, depois que a escola não tinha mais aluno nenhum. E eu tive que parar depois que os lápis começaram a andar e dançar na minha frente no escuro. Então eu tive que parar com aquilo. Mas naquele período veio uma mensagem falando que ia ser muito interessante eu ia observar a mediunidade, os processos parapsíquicos, junto com a minha saúde. Então aquilo que eu fizesse para defender o meu corpo, eu ia defender o parapsiquismo. Você está entendendo? Então eu comecei a fazer uma análise de juntar uma coisa com outra para ver o que era. Então, por exemplo, se você trata de melhorar a sua memória, vai melhorar o parapsiquismo. Naquela ocasião, isso para mim era muito importante vir o processo da psicografia. Então, eu comecei a estudar isso tudo. Foi assim que eu comecei a fazer os quadros mais sérios de tudo a meu respeito. E eu usava aqueles quadros que eram as folhinhas, que é o calendário das livrarias que eles davam para a gente, que tinha os dias da semana. Era quadro por semana, um por um. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, entende? Começava domingo. Então eu comecei a fazer tudo na base de semana, especificamente. Agora você veja bem, eu era adolescente.